Oi gente, tudo bem? Vou fazer um vídeo hoje pra falar de 3%. Eu tô devendo esse vídeo desde a primeira temporada em 2016, porque eu lembro que me pediram pra falar o que eu achei da série, mas ela saiu bem na época da Comic Con e eu tava indo, então acabou que ficou uma loucura a minha semana, e aí eu acabei deixando pra lá. Mas a segunda temporada saiu agora, então eu quis aproveitar, né, pra falar da série, porque eu gosto muito dela. E falar então o que você tem que assistir e o que eu achei da segunda temporada, o que eu acho que melhorou em relação à primeira e por aí vai. Eu disse, né, ela saiu bem na época da Comic Con e aí teve um painel da Netflix com os atores de 3%. Foi bem legal você ver a emoção dos atores de saber, né, que deu certo a série, assim, o amor deles por aquele projeto e a felicidade deles de ver como a gente estava feliz com aquilo. E depois, quando eles descobriram que ia ter a segunda temporada, porque eles confirmaram isso no palco, então ficou todo mundo ao mesmo tempo muito feliz e louco lá, comemorando, assim, foi super legal. Então eu tava esperando desde aquela época a segunda temporada e finalmente ela saiu e eu adorei, assim, acho que ela se elevou muito em relação à primeira, ela conseguiu abordar mais histórias e mais coisas importantes e a produção cresceu muito, tanto de figurino quanto visual, assim, então a parte técnica da série tá muito melhor. Ainda tem o mesmo problema da primeira, que ela tem alguns diálogos engessados, um pouquinho mal construído algumas partes do diálogo, então fica uma coisa que parece meio forçada, assim, às vezes. Não vejo que isso atrapalhe muito, é uma coisa que precisa ser melhorada, eu acho, mas que, assim, somando como um todo, não estraga a obra. Então vamos falar da primeira, né, começar com a primeira temporada. A série ela fala sobre um futuro distópico, não falaram data ainda, mas o que a gente sabe é que tem um continente onde vive 97% da população, só tem pessoas ali que vivem em uma pobreza extrema, e um lugar que chama Mar Alto, onde vive os 3%. Tem tecnologia, que tem medicina, tudo avançado, e é um lugar limpo, com uma infraestrutura, né, que é o que todo mundo queria ter. Eles não mostram o Mar Alto na primeira temporada, você só escuta falar e o desejo das pessoas de ir pra lá, né, o motivo delas quererem passar nesse processo. Então a primeira ela foca muito no processo. A gente pode até falar que é uma análise assim do comportamento humano, né, de você ver como as pessoas se comportam em situações extremas ali, quando você tá competindo por alguma coisa. E aí, né, depois desse processo, os 3% que passam vão pro Mar Alto, depois o pessoal volta. Então a segunda temporada mostra isso, né, essas pessoas morando lá e as que estão aqui, e adiciona um novo componente que é essa causa que vem fazer um contraponto com essa ideologia do Mar Alto, né? Então, enquanto eles estão falando que as pessoas elas têm que passar por aquilo, que essa divisão ela é certa e que só 3% merecem, e as pessoas elas realmente acreditam naquilo, a causa ela vem falar que não é bem assim, que as pessoas não deveriam ser separadas dessa maneira e ter tão gritante essa separação de uma pessoa não ter nada e a outra ter tudo, e que as pessoas não devem ser individuais, né? Eles trabalham numa coletividade, né, em busca daquela ideologia. Eu particularmente achei a causa muito bagunçada, porque apesar de eles terem reuniões e assim votarem pelas coisas, né, em determinado momento eles meio que cada um vai fazer o que acha que é certo, sem se importar com um grupo. Então eu acho que ficou meio bagunçado, assim, a filosofia deles, né, essa coisa de conjunto deles é muito bagunçada, talvez seja por isso que eles não consigam fazer muita coisa, porque eles não têm uma estrutura ali bem definida do que eles acreditam. O personagem do Fernando, ele fala isso, acho que no primeiro episódio mesmo, que na verdade todos são iguais, né, ele não quer entrar na causa porque ele acha que ela é tão cega quanto as pessoas que fazem o processo, só que de formas diferentes. Então eles acreditam tanto naquilo que eles são capazes de fazer qualquer coisa por aquilo que eles acreditam, do mesmo jeito que as pessoas do Mar Alto, do processo também. Então é você trocar uma filosofia cega por outra, e ele fala da mesma coisa na igreja também. Ele joga essa questão, né, de como as pessoas se baseiam na ideia que elas acreditam e não estão abertas para ouvirem outras coisas e tentar visualizar as coisas de outra maneira. E eu acho isso bem interessante. Em questão das pessoas na igreja também é legal, porque me lembra muito do 1984, nessa questão de você ver que eles não têm medo do processo, eles não têm medo daquela divisão, né? Eles acreditam realmente que eles nasceram predestinados a viver daquela forma,
e que o processo é uma coisa boa e que eles baseiam a vida deles inteira em passar no processo. Então, as pessoas meio que têm uma devoção àquilo e aos fundadores. Muito bizarro você ver, né, essa crença que essas pessoas têm de que aquele processo é justo e que elas deveriam viver para aquilo, isso não acontecer, fazer o quê, né? Agora a gente vai viver para produzir crianças para o próximo, porque tem as mulheres que não passam, né? Elas voltam na cabeça de que elas precisam ter filhos a maior quantidade possível para que eles cresçam e tentem fazer o processo. Então é um negócio assim muito maluco, né? E aí a segunda temporada ela é legal porque ela consegue abrir esse leque assim de outras histórias, né? Eu tinha comentado isso com pessoas depois que eu assisti, que eu achava legal a série porque essa história que eles criaram, né, dava para abordar muita coisa assim fora aquilo que eles tinham mostrado. Então, eles estão falando do processo, mas você fica curioso em saber quem criou, como foi que criou aquilo, assim, como que o mundo chegou a esse estado, outros processos eles poderiam mostrar também, outras pessoas no continente. Então eles tinham assim, eles têm, né, um leque muito grande de assuntos para tratar. E aí eles começaram a fazer isso na segunda, então mostra o Mar Alto, tem flashback dos fundadores, e que são personagens super legais, porque eles têm uma discussão ali sobre, né, quem vai para aquele lugar ou não. Fica assim, numa balança entre se você concorda com aquilo ou não, porque você consegue entender o que eles estão pensando e as justificativas deles para criarem aquilo, né? Mas ao mesmo tempo você fala, gente, isso não tá certo e totalmente errado você fazer isso, mas você consegue compreender a visão deles. Então, eu gosto, assim, também é bem construído isso, né? Como eu digo, né? Quando o personagem, eles têm essa dualidade, então você consegue ver que, assim, não que eles eram pessoas horríveis e por isso eles fizeram aquilo, assim, eles têm uma filosofia, uma ideologia, e eles estão fazendo acreditando naquilo que eles acham que é, né? Então você consegue compreender essa ideia deles. Eles focam muito nessa questão da causa, né? De ter pessoas infiltradas e em quem você acredita e se tá certo lutar por aquilo, assim. Eu gosto muito da Joana nessa temporada de mostrar isso que ela fala. Ela quis entrar na causa, mas o que eles estão planejando fazer, ela não acha certo e ela tenta mudar aquilo e vai atrás de outras soluções e cai naquela coisa, né? Se você tá criticando uma pessoa por fazer um negócio e você faz a mesma coisa com a justificativa de que é pra parar com aquilo, você tá tão errado quanto aquela pessoa que você tá criticando. Então, se você acha errado, você não pode fazer a mesma coisa. Então, é isso que ela fala, né? Ela fala, isso aqui tá errado, eu não posso repetir isso por justificativa que for. Então, procurar, né, uma outra forma e, como ela fala, né, uma forma de lutar nova que sem violência e nada desse tipo de coisa. Então eu achei bem legal também. Eu gostei muito de mostrar o Mar Alto porque ele vai já naquela coisa futurista, né, bastante, e me lembrou muito alguns episódios do Black Mirror. Lógico que Black Mirror também é influenciado de outras coisas, então, né, não é dele especificamente, mas de coisas futuristas no geral. Mas de você perceber que as pessoas almejam tanto ir para aquele lugar, mas na verdade elas continuam presas ali, existem pessoas regulando tudo que elas fazem, elas são avaliadas ali dentro e condicionadas a estarem sempre felizes, a conversar com todo mundo, elas meio que têm uma obrigação de sair do quarto e ser amigável com todo mundo. Então eles são avaliadas e eles têm uma pontuação lá, que nem é aquele que a gente viu na terceira temporada, que você vai avaliando a pessoa pelo como ela fala com você, se ela posta coisas. Então você tem uma média ali, né, do seu perfil. Você avaliar o seu parceiro, assim, pra ver se ele é compatível com você ou não, antes de conhecer. Então tem umas coisas, assim, bem legais, bem interessantes, né, desse Mar Alto. E além de criar um contraste grande. Então é legal que eles vão, né, colocando cenas do continente do Mar Alto e você vê a diferença, né, de realidades e dos figurinos. Então, nossa, foi um ponto muito acertado da série. E aí a gente tem o episódio final que, assim, a decisão que é tomada ali, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei, porque eu acho que é muito pouco e talvez não funcione muito, né? Eu não quero falar pra não dar spoiler, mas só dizendo que eu achei legal, eu entendi, mas ao mesmo tempo não acho que seja o caminho que tinha que ter sido feito. Mas eu acho que deixa, né, um gancho para outra temporada
E eu espero muito que tenha, eu quero muito ver mais coisas dessa história. Eu acho que é uma série muito rica, assim, pela história, né? Ela pode falar sobre muitas coisas e construir bastante ali, né? Você vê que tá todo mundo evoluindo, né? Os atores, eles estão crescendo junto com a série tá crescendo, a história tá crescendo. Precisa resolver realmente esse negócio do diálogo que às vezes é engessado e alguns escapes fáceis que o roteiro constrói. Mas assim, de resto eu adoro tudo. Assistam 3%, ela é muito maravilhosa e é mais maravilhosa ainda por ser uma produção nacional, né? E as pessoas têm uma mania de achar que as coisas brasileiras não têm valor por serem brasileiras, mas é totalmente ao contrário, assim, a gente tem muita coisa boa sendo feita, então valorize e assista, porque a série é muito boa e dá pra discutir muita coisa em questão social, além dessa história super legal e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima. Não se esqueçam de curtir, compartilhar se vocês gostaram e se inscrever no canal para ver todos os vídeos e os próximos. Então é isso, até mais e tchau!